Fala pessoal do YouTube, pra mim tanto faz. Beleza? Estou eu com mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar sobre Estevão. O que Estevão falou em Atos 7. Diz o seguinte, olha só que interessante. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Ou seja, é tudo anjo. É anjo que vai falar. É o anjo que apareceu para ele no monte, perto do monte Sinai. Ele ouviu a voz do Senhor, ou seja, viu a voz que estava ali junto com o anjo, ou que saiu da boca do anjo. Ou seja, ouviu a voz do anjo. Aqui escreve que era a voz do Senhor, mas quem está falando com ele é o anjo. A voz não está vindo do céu, não está vindo da terra, da água, está vindo de lugar nenhum, está vindo do ser, do anjo que apareceu para ele. Continua no verso 32, em Atos 7. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, era o Deus, era o anjo que falava com Abraão, com Isaac e Jacó. Era o mesmo anjo. O mesmo anjo que apareceu na sarça ardente para Moisés é o mesmo anjo que apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Continuando. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tá? Porque aquele povo, Israel, povo de Israel, ou seja, a descendência física de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles estavam no Egito. E era o povo que pertencia àquele anjo, o anjo da sarça ardente. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los, para livrá-lo. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Então Moisés, ele foi líder, ele liderou a libertação daquele povo do Egito, né? Tirar aquele povo do Egito com a ajuda do anjo que tinha aparecido na sarça. E o que nos mostra aqui que esse anjo ele é liderado. Esse anjo ele recebe ordens.
recebe ordens de quem? De Deus. Esse anjo, ele recebeu ordem de Deus. Então esse povo que foi conduzido pelo deserto, tirado do Egito, e Moisés foi o líder, com a ajuda desse anjo, o anjo da sarça. Esse anjo da sarça, ele foi ordenado por Deus. Ou seja, ele recebeu ordens, esse anjo. Ou seja, esse anjo, ele era inferior. Por quê? Porque para receber ordens, ele tem que ter um superior. Ou seja, então esse anjo era inferior. Então tinha alguém acima dele. Quem? Deus. Mas quando está escrito Deus, está se referindo a quem? Ao Criador dos céus e da terra? Ou a um anjo que se passa pelo Criador, que engana as pessoas se passando pelo Criador, pelo Pai? Então você vê aí uma hierarquia. O anjo que ajudou Moisés a tirar o povo do Egito, um anjo que foi enviado, um anjo que foi um anjo inferior, que foi enviado por outro para libertar o povo do Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, ou seja, de Israel, né? Moisés ser o libertador de Israel, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Então todas aquelas maravilhas, todos aqueles feitos, foi tudo poder de anjo, de um anjo em específico, o anjo que estava com Moisés. Então foi o anjo que fez todas aquelas maravilhas. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Ou seja, então Moisés, com a ajuda daquele anjo, por exemplo, abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho? Foi o anjo que estava com Moisés. As pragas do Egito. O anjo que estava com Moisés. A morte dos primogênitos. Também foi um anjo. Se era o mesmo anjo da sarça, eu não sei. Mas foi o anjo da morte. E os sinais durante 40 anos, aqueles milagres durante 40 anos no deserto, também foi anjo. O anjo que estava com Moisés. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com os nossos antepassados, ele recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Ou seja, ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. Ou seja, quem falava com Moisés era um anjo. Seria o mesmo anjo da sarça? Sim, o mesmo anjo do deserto? Sim. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados. E recebeu, tá vendo? O mesmo anjo que falava com Moisés no Monte Sinai, e com os antepassados dele, ou seja, com os israelitas, com Abraão, Isaac e Jacó, sua descendência. E recebeu palavras vivas para transmiti-la a nós. Então,
Moisés recebeu lei de anjos. Anjos esses que foi enviado por um outro maior do que ele. Diz que é Deus o Criador, mas não é. Mas nossos antepassados recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Ou seja, aquele povo de Israel, ele tinha desobedecido Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que na verdade é um anjo caído. Um anjo caído que apareceu para Abraão, enganou Isaac, enganava Jacó, enganava a nação inteira. Aquele povo tinha deixado, tinha largado, tinha abandonado esse Deus. E tinha ido para o Egito. Ou seja, aquele povo estava verdadeiramente liberto. Por quê? Porque tinha abandonado o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estava liberto. E para finalizar, o verso 53, dá um pulo, porque eu estou lendo apenas o que interessa. Eu juntei partes somente do que interessa. Então, verso 53. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ou seja, a lei, ela foi dada por anjos. Amando, né? Esses anjos foram mandados por um outro ser superior a eles, que na Bíblia está escrito como Deus, Senhor. Mas será que essa palavra Deus, Senhor, se refere ao Criador dos céus e da terra ou a um anjo que se passa por ele? Aí é que está a charada, entende? Porque quando a gente lê, nós vemos a ação de anjos. Não é um anjo só, são vários anjos que agem. E tem toda uma estrutura, uma hierarquia entre eles, entre esses seres. E aí é onde surge a lei dada a Moisés por intermédio de anjos. Isso é bem claro. Estevão deixa muito bem claro isso. Nada melhor do que entender o Velho Testamento pelo Novo Testamento. A gente entende o que aconteceu no Velho Testamento pelo Novo. Por quê? Porque explica o Velho. E Estevão é muito claro. E qual é a minha intenção nesse vídeo? Falar para os irmãos que a Bíblia, do começo ao fim, o que mais tem é a aparição de anjo comandando um povo, especificamente o povo de Israel. Vocês não acham estranho um Criador dos céus e da terra, após destruir a Torre de Babel, que também foi destruída por anjos? Os anjos desceram ali, viram e destruíram a torre. Supondo que seja o Criador. O Criador destrói a Torre de Babel, espalha o povo. Manda o povo se espalhar pela terra, se multiplicar. Porque foi isso. O Criador fez o ser humano, fez o casal, Adão e Eva, mandou eles se multiplicar e encher a terra. Então, após o dilúvio, o mandamento foi esse também. A Noé e a sua família, se multiplicar e encher a terra. Aí o povo vai lá e se ajunta, se aglomera em um só. Aí o Criador vai, destrói a Torre de Babel, espalha o povo todo pela terra. Aí é estranho, porque esse Deus posteriormente aparece e fala para formar uma nação, um único povo, sendo que o povo já estava todo espalhado pela terra. E que história é essa de formar uma nação? Um povo escolhido, separado.
É muito estranho. Então, fica aí pra a gente ficar com algumas interrogações aí na cabeça, né? Minha intenção não é causar dúvidas, e sim é abrir os olhos, a mente, para quem realmente estava agindo no Velho Testamento. Será que era o Criador dos céus e da terra? Ou anjos caídos? Então até o próximo vídeo, pessoal. Falou!